A humilhação aconteceu numa tarde quente, dentro da pequena galeria da paróquia. A idosa estava parada diante do quadro de Jesus criança, mãos trêmulas, olhos atentos. Quando disse em voz alta que ele morou com ela, algumas pessoas riram sem cuidado. O curador da exposição, um homem de fala firme e camisa passada, pediu silêncio. Disse que aquilo era a imaginação de velha cansada, nada mais. As palavras caíram pesadas, diante de todos, sem pressa de machucar. Ela segurava uma bolsa gasta, costurada muitas vezes, dentro apenas documentos antigos e um lenço limpo. A bolsa parecia menor do que a vergonha daquele momento. A idosa não discutiu. Baixou os olhos. Sentiu o rosto quente, mas manteve o corpo ereto. O silêncio foi sua única defesa. Depois sentou num banco de madeira, perto da porta. O barulho da rua entrava fácil. Ônibus passando, gente conversando. Ali, por alguns minutos, tudo pareceu estável outra vez. Ela respirou fundo. Pensou que talvez ninguém mais tocasse no assunto. A tarde seguiu como se nada tivesse acontecido. Ela nasceu numa manhã nublada, no interior de Minas Gerais, no ano de 1942. A cidade era pequena, com ruas de pedra e casas baixas. O pai trabalhava na ferrovia. A mãe costurava para fora, sempre perto da janela. Desde cedo, aprendeu a esperar. Esperar o salário, esperar o trem, esperar a chuva passar. Aos 12 anos, já ajudava em casa. Varrição cedo, louça antes da escola. À noite costurava botões soltos em camisas alheias. A fé veio sem esforço, não foi ensinada com palavras. Veio com o sino da igreja, veio com o cheiro de vela, veio com o silêncio respeitoso dos domingos. Aos 18 anos mudou para Belo Horizonte, pegou um ônibus antigo, com uma mala de papelão. Dentro, 2 mudas de roupa, um terço simples. Um caderno com o endereço escrito à mão. Trabalhou como doméstica durante muitos anos. Acordava antes do sol. Dormia depois do último ônibus. Nunca reclamou do cansaço. Casou-se aos 26 anos. O marido era pedreiro, falava pouco, bebia só aos sábados. Morar juntos foi simples. Um quarto alugado, uma cama estreita, uma mesa pequena. Vieram 2 filhos. O primeiro nasceu num hospital público, numa madrugada chuvosa. O segundo chegou 3 anos depois, num parto mais rápido. Ela cuidou de tudo, da casa, das crianças, da comida. Guardava documentos numa pasta azul, certidões, carteira de trabalho, comprovantes de contribuição. Durante décadas trabalhou sem faltar, lavou roupas alheias, passou roupas alheias, cuidou de crianças alheias. Nunca teve férias completas. Quando muito, alguns dias em julho. A fé seguia firme, não pedia nada além do necessário. Agradecia o que vinha. No ano de 1987, o marido adoeceu. Problema no pulmão. Meses de hospital. Despesas que não cabiam no orçamento. Ela vendeu o que pôde. Um rádio antigo. Uma aliança simples. Ele morreu numa manhã silenciosa. Sem discurso. Sem despedida longa. Depois disso, tudo ficou mais estreito. O tempo, o dinheiro, o corpo. Continuou trabalhando. Mesmo com dores nas costas. Mesmo com cansaço acumulado. Os filhos cresceram. Estudaram em escola pública. Saíram cedo de casa. Um foi para São Paulo, outro ficou, mas distante. Ela passou a morar sozinha num pequeno apartamento no bairro Lagoinha. 2 cômodos, um banheiro antigo, janelas pequenas. A aposentadoria veio tarde, depois de muitos papéis, muitas filas, muitas idas ao INSS. Recebia pouco, o suficiente para comida simples, luz, água. Aos poucos vendeu móveis. Primeiro a estante, depois a mesa grande. Guardou só o essencial. No ano de 2005, uma enchente atingiu a região.
A água entrou pelo chão. Estragou fotos antigas, estragou documentos. Ela salvou o terço, salvou um quadro pequeno que ficava perto da cama. Era uma imagem simples de Jesus criança. Ninguém sabia de onde veio aquele quadro. Ela também não lembrava. Só sabia que sempre esteve ali. Depois da enchente, mudou-se para um conjunto habitacional mais distante. Prédios iguais, escadas estreitas. A solidão aumentou, mas a rotina manteve o corpo em pé. Ia à missa aos domingos. Sentava sempre no mesmo banco. No ano de 2010, perdeu a visão de um olho. Tratamento lento. Consultas espaçadas. Aceitou sem revolta. Ajustou os passos. Os filhos ligavam pouco. Quando ligavam, falavam rápido. Ela não cobrava. Com o tempo, passou a vender doces caseiros na porta da escola. Era pouco dinheiro, mas dava sentido aos dias. O quadro de Jesus criança ficava sempre visível. Na sala, depois no quarto. Ela limpava com cuidado, como quem cuida de algo vivo. Nunca falou muito sobre isso, nem precisava. No ano de 2019, a pandemia mudou tudo. A escola fechou, os doces pararam, ficou em casa. O silêncio ficou maior. Sobreviveu com a ajuda de vizinhos. Cestas básicas, palavras curtas no corredor. A fé ficou mais quieta. Menos pedidos, mais espera. Quando a paróquia organizou a exposição, alguém levou o quadro dela. Disseram que era bonito, que merecia ser visto. Ela autorizou sem pensar muito. Ali estavam anos de trabalho, anos de renúncia, anos de fé simples. Tudo o que perdeu tinha peso, tudo o que ficou também. Talvez quem lê reconheça algo disso e sinta vontade de contar, com calma, a própria experiência. Depois da exposição, os dias começaram a se repetir com menos som. Ela acordava cedo, mesmo sem compromisso. O corpo mantinha o hábito antigo. Preparava o café em silêncio. Pão simples, café fraco. Sentava sempre no mesmo lugar da mesa. O rádio ficava desligado. Antes, fazia companhia. Agora parecia atrapalhar. O quadro não estava mais em casa. A parede ficou clara demais. Ela evitava olhar diretamente. Saía pouco. Quando saía, caminhava devagar. O bairro era o mesmo. As pessoas não. No elevador, ninguém puxava conversa. Ela também não. Os dias de missa continuaram, mas sentava mais perto da saída. Chegava depois, saía antes. O banco de madeira parecia mais duro, o tempo de pé parecia maior. Rezava menos palavras, mais pausas. Em casa, organizava gavetas vazias, arrumava papéis que já não serviam. Separava roupas gastas, lavava as mesmas peças, estendia no mesmo varal, recolhia no mesmo horário. O almoço era simples, arroz, feijão, às vezes um ovo. Comia devagar, sem pressa, sem distração. Os filhos ligaram uma vez naquele mês, perguntaram se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, não entrou em detalhes. À tarde sentava perto da janela. O sol batia de lado. A poeira ficava visível no ar. Observava o movimento da rua. Crianças voltando da escola, vendedores passando. Tudo seguia. Ela também. À noite fechava as janelas cedo. O frio entrava fácil. Pegava um cobertor antigo. Deitava antes do sono chegar. O escuro demorava a descansar. Pensava pouco no episódio da galeria. Quando pensava, era sem raiva. Era como uma frase solta. Ela não se sentia injustiçada. Sentia-se fora de lugar. O quadro fazia falta. Não como objeto, como presença. Passava pela parede vazia sem parar. Depois começou a parar. Depois começou a tocar. O gesto era automático. As semanas seguiram iguais. Poucas compras, poucas conversas. O dinheiro mal dava. Ela anotava tudo num caderno antigo. Remédio, luz, gás. Cortou o que pôde. A fé não acabou, mas mudou de forma. Não esperava respostas. Não fazia perguntas grandes. Às vezes apenas ficava sentada.
O tempo parecia mais lento, ou talvez ela. Aos domingos o almoço era o mesmo. Não havia visita, não havia espera. Depois de comer, lavava a louça, secava com cuidado, guardava tudo. O silêncio voltava. As noites ficaram mais longas. O sono leve. Sonhava pouco. Quando sonhava, não lembrava. O corpo cansava mais. As pernas doíam. As mãos tremiam. Mesmo assim, levantava. Não chorava, não reclamava. Aceitava. O telefone tocava raramente. Quando tocava, ela atendia rápido. A conversa era curta. Depois, o silêncio de novo. Aos poucos, deixou de ir à feira. Preferia o mercadinho perto. Menos escolhas, menos esforço. A sacola ficava mais leve. O prédio parecia mais vazio, mesmo cheio. Ela evitava o espelho. Não por medo, por cansaço. O rosto estava diferente, mais parado. O tempo passou sem marca clara. Dias, semanas. A lembrança do quadro voltou algumas vezes, sempre sem emoção forte. Era só um fato. Na paróquia ninguém comentou mais. O assunto morreu rápido. Ela continuou existindo, com passos curtos. A vida não exigia mais nada. Havia tarefas, havia horários, mas não havia urgência. Tudo seguia num tom baixo, como se alguém tivesse diminuído o volume, e ela aceitasse, sem ajustar. Havia quem passasse por ela no corredor. Havia quem não notasse. Ela não notava também. À noite, antes de dormir, sentava na cama. Ficava ali alguns minutos. Não rezava fórmulas, não pedia, apenas respirava. O dia seguinte vinha, e ela levantava. Nada parecia errado, nada parecia inteiro. Era apenas assim. E esse modo silencioso de continuar parecia suficiente. Houve um dia em que ela não levantou no mesmo horário. O corpo acordou, mas não respondeu. Ficou deitada, olhando o teto manchado. Não havia dor aguda, havia peso. Levantou mais tarde. O café esfriou na xícara. Ela bebeu assim mesmo. Não sentiu gosto. A manhã passou sem marca. Não abriu a janela, não arrumou a cama. Sentou na cadeira e ficou. Os pensamentos não corriam, também não paravam. O relógio fazia barulho. Ela tirou a pilha. O silêncio ficou completo. Tentou lembrar do dia da semana. Não conseguiu. Isso não importou. Foi ao banheiro. Olhou o rosto no espelho. Não reconheceu nada estranho. Lavou o rosto. Secou devagar. Sentiu cansaço antes de voltar. Sentou outra vez. O corpo parecia pesado demais para tarefas simples. A mente parecia distante demais para decisões. Não havia tristeza clara. Também não havia alívio. Era um espaço vazio, sem bordas. O telefone estava carregado, nenhuma notificação. Ela colocou o aparelho virado para baixo. O dia avançou sem divisão. O almoço não aconteceu, não por escolha, por ausência de fome. Bebeu água, o estômago não reclamou. Pensou nos filhos por poucos segundos. Depois, nada. Não sentiu saudade. Isso a assustou um pouco. Mas o susto passou rápido. Levantou para fechar a porta. Sentiu tontura. Apoiou-se na parede. Esperou passar. Passou. Voltou a sentar. As horas se arrastaram sem nome. Tarde. Depois, quase noite. A luz no corredor acendeu sozinha. Ela não levantou para apagar. O barulho do prédio era distante. Portas, passos, nada a chamava. A parede onde ficava o quadro parecia maior. Vazia, fria. Ela encarou aquele espaço por muito tempo. Não sentiu falta. Sentiu cansaço de lembrar. Fechou os olhos. Pensou em rezar. A palavra não veio. Pensou em pedir ajuda. Não soube para quem. Então desistiu. Foi a primeira vez que desistiu assim. Sem revolta. Sem explicação. Apenas soltou. Respirou fundo. O ar entrou. Saiu. Nada mudou. E isso pareceu definitivo. O corpo entendeu antes da mente. Ela não esperava mais resposta. Não esperava sinal. Não esperava presença. A fé, se ainda existia, estava parada. Não havia luta.
Havia fim de esforço. Ela se levantou com dificuldade, foi até a cama, sentou na beirada. Os pés tocaram o chão frio. Ficou ali. A noite caiu sem cerimônia. Ela não acendeu a luz. O escuro não incomodou. Pensou que talvez fosse assim agora. Dias sem forma, sem pergunta. Não sentiu medo, sentiu esgotamento. Deitou sem trocar de roupa. O cobertor ficou pela metade. O corpo não pediu conforto. Ficou imóvel, a respiração lenta. Os pensamentos rarearam, até que cessaram. Não dormiu, também não pensou. Parou, foi ali, nesse ponto exato, sem palavra, sem pedido, sem defesa. Jak się dodziwiliście do tego momentu, talvez valha ficar mais pouco, deixar like ou se inscrever no canal como quem permanece em silêncio ao lado de alguém. Ela continuou deitada. O quarto não mudou, o mundo também não, mas algo nela tinha parado de resistir. Ela acordou com o barulho da porta do prédio. Passos no corredor, depois silêncio. O corpo ainda estava pesado, mas algo a fez sentar. Olhou em volta, nada diferente. Foi até a cozinha, abriu a janela. O dia estava claro, sem vento. Colocou água no fogo, esperou ferver. Bateu na porta. O som foi baixo, contido. Ela demorou a reagir. Ninguém batia ali. Levantou devagar. Foi até a porta. Abriu só um pouco. Havia um homem no corredor, roupas simples, sapatos gastos. Parecia cansado, mas atento. Ele segurava um envelope pardo. Disse bom dia. A voz era calma. Perguntou se ela morava ali desde o início do prédio. Ela respondeu que sim. Ele assentiu. Disse que estava procurando informações antigas. Falou do conjunto, das primeiras famílias. Ela abriu mais a porta. Não perguntou quem ele era, não sentiu necessidade. Ele olhou ao redor do apartamento. Não entrou, perguntou se podia falar um pouco. Ela fez um gesto curto com a mão. Ele entrou, sentou na cadeira perto da mesa. Não escolheu, esperou indicação. Ela sentou em frente. O silêncio ficou entre os dois. Ele não quebrou rápido. Olhou a parede vazia. Perguntou se ali havia algo antes. Ela respondeu que sim. Disse que era um quadro pequeno. Ele perguntou onde estava agora. Ela disse que estava emprestado. Ele não comentou. Olhou as mãos dela. Perguntou se doíam. Ela estranhou, mas respondeu que sim. Disse que doíam mais de manhã. Ele assentiu outra vez. Perguntou se ela trabalhava com doces. Ela parou um segundo. Respondeu que sim, antes. Perguntou como ele sabia. Ele disse que o cheiro ainda estava ali. Ela olhou para a cozinha. Não havia doce. Ele perguntou se ela sentia falta. Ela respondeu que não sabia. Ele aceitou. Não insistiu. O envelope ficou sobre a mesa, fechado. Ele não explicou. Perguntou se ela lembrava do dia da exposição. Ela disse que lembrava. Ele perguntou o que ela sentiu naquele momento. Ela pensou antes de falar. Disse que sentiu vergonha. Depois, cansaço. Ele ouviu sem interromper. Perguntou se alguém tinha pedido desculpa. Ela disse que não. Ele não reagiu. Perguntou se ela esperava isso. Ela respondeu que não. Disse que já tinha passado. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou se ela tinha certeza. Ela não respondeu de imediato. Olhou para a mesa, para o envelope. Disse que não tinha certeza de nada. Ele aceitou essa resposta. Perguntou há quanto tempo ela morava sozinha. Ela contou, sem detalhes. Ele ouviu como quem já sabia. Perguntou se os filhos ligavam. Ela disse que sim, às vezes. Ele perguntou se isso era suficiente. Ela respirou fundo. Disse que era o que havia. Ele não corrigiu. Olhou para o relógio dela, antigo. Perguntou se ainda funcionava bem. Ela disse que atrasava. Ele sorriu pouco. Disse que ainda marcava o tempo. Ela não respondeu.
O silêncio voltou. Ele perguntou se ela dormia bem. Ela disse que não. Perguntou desde quando. Ela não soube dizer. Ele não pediu data. Perguntou se ela tinha alguém com quem falava todos os dias. Ela disse que não. Perguntou se isso era recente. Ela disse que sempre foi assim. Ele inclinou a cabeça. Perguntou se sempre foi suficiente. Ela ficou quieta. O ar pareceu mais denso. Ela sentiu vontade de encerrar a conversa, mas não levantou. Ele não parecia com pressa. Perguntou se ela lembrava da enchente. Ela respondeu que sim. Ele perguntou o que ela salvou primeiro. Ela disse que salvou um quadro. Ele perguntou qual. Ela disse que era uma imagem de uma criança. Ele perguntou por que aquela. Ela pensou. Disse que não sabia explicar. Ele não pediu explicação. Perguntou onde estava agora. Ela repetiu que estava emprestado. Ele perguntou se ela queria de volta. Ela abriu a boca. Fechou. Disse que não sabia. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou se alguém já tinha morado com ela por pouco tempo. Ela estranhou. Perguntou o que ele queria dizer. Ele perguntou se alguém já tinha ficado ali sem deixar rastro. Ela sentiu um aperto leve no peito. Disse que não. Depois corrigiu. Disse que talvez. Ele não pressionou. Perguntou quando foi. Ela disse que fazia muito tempo, que era confuso. Ele assentiu. Disse que às vezes o que marca não fica claro. Ela olhou para ele. Ele sustentou o olhar, sem desafio. Perguntou se ela ainda falava sozinha. Ela respondeu que sim. Perguntou se falava com quem. Ela disse que não sabia. Ele não sorriu. Perguntou se ela sentia que alguém escutava. Ela demorou. Disse que antes sentia. Agora não. Ele aceitou. O envelope continuava fechado. Ela perguntou o que era. Ele disse que não era para agora. Perguntou se ela estava cansada. Ela respondeu que sim. Ele perguntou se ela queria que ele fosse embora. Ela pensou. Disse que não precisava ir ainda. Ele ficou. O silêncio entre os dois não era vazio. Ele perguntou se ela lembrava do primeiro dia naquele apartamento. Ela contou. Ele completou detalhes que ela não disse. A cor da parede, o cheiro de tinta, o barulho da mudança. Ela o interrompeu. Perguntou como ele sabia. Ele disse que lembrava. Ela não perguntou de onde. Algo nela se fechou e abriu ao mesmo tempo. Ele perguntou se ela se sentia culpada por algo. Ela respondeu rápido que não. Depois parou, respirou, disse que talvez. Ele não perguntou o quê. Perguntou apenas há quanto tempo. Ela disse que fazia anos. Ele assentiu. Disse que o corpo guardava melhor que a memória. Ela sentiu um peso diferente. Não era acusação, era constatação. Ele se levantou devagar, foi até a porta. Antes de sair, olhou novamente a parede vazia. Perguntou se ela tinha certeza de que aquele espaço estava vazio. Ela não respondeu. Ele abriu a porta. Disse que voltaria outro dia. Ela perguntou quando. Ele disse que quando fosse necessário. Saiu. A porta fechou sem barulho. Ela ficou de pé por alguns segundos. Depois sentou. O envelope ainda estava ali, fechado. Ela não tocou. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo. Ele voltou numa manhã nublada. A campainha tocou uma vez só. Ela abriu sem perguntar quem era. Ele estava com as mesmas roupas simples, o mesmo olhar atento. Entrou em silêncio. Sentou no mesmo lugar. O envelope não estava mais sobre a mesa. Ela havia guardado numa gaveta. Ele notou. Não comentou. Perguntou se ela tinha dormido melhor. Ela respondeu que não. Perguntou se pensou na conversa. Ela disse que sim. Ele perguntou em que parte. Ela ficou alguns segundos calada. Disse que pensou na pergunta sobre culpa. Ele assentiu.
Perguntou se ela queria falar disso. Ela respirou fundo. Disse que não sabia por onde começar. Ele disse que não precisava ordem. Disse que podia ser pequeno. Ela começou falando da casa antiga, aquela antes do conjunto. Disse que um dia recebeu uma mulher com uma criança. Era noite, chovia. Disse que a mulher pediu abrigo por poucos dias. Ela aceitou. O homem ouviu sem interromper. Ela contou que dividiu o pouco que tinha. Comida simples, um colchão no chão. Disse que a criança era quieta, observava tudo. Ela falou que gostava da presença dele, sem saber por quê. O homem perguntou quanto tempo ficaram. Ela disse que algumas semanas. Perguntou o que aconteceu depois. Ela hesitou. Disse que o marido não gostou. Disse que aquilo traria problema. Ela contou que, numa manhã, pediu para a mulher ir embora. Disse que não foi cruel, mas foi firme. Disse que deu um pouco de dinheiro. Disse que não olhou para trás. O homem perguntou se lembrava do rosto da criança. Ela disse que sim. Disse que nunca esqueceu. O homem perguntou o que sentiu naquele dia. Ela disse que sentiu alívio, depois silêncio. Disse que só muito tempo depois sentiu peso. O homem perguntou quando. Ela disse que quando o marido adoeceu. Disse que lembrou da criança, do frio, da chuva. Disse que nunca contou isso a ninguém. O homem perguntou por quê. Ela disse que não parecia importante, disse que era passado. Ele perguntou se era mesmo. Ela não respondeu. Ele perguntou se ela já se perdoou por aquilo. Ela respondeu rápido que sim. Depois corrigiu. Disse que não. Disse que achava que tinha feito o possível. Ele perguntou se acreditava nisso ainda. Ela baixou os olhos. Disse que não sabia. Ele perguntou se ela se lembrava do quadro. Ela disse que sim. Ele perguntou quando começou a chamá-lo de casa. Ela estranhou. Disse que nunca chamou assim. Ele perguntou se nunca sentiu isso. Ela ficou em silêncio. Ele disse que algumas presenças passam rápido, mas deixam marca. Ela sentiu o peito apertar. Não chorou. Ele perguntou se ela já pensou que aquela criança poderia ter sido mais do que lembrança. Ela levantou o olhar, disse que isso não fazia sentido. Ele não discordou. Perguntou apenas se fazia falta. Ela respondeu que sim. Disse que sentia falta de algo que não sabia nomear. Ele perguntou se era isso que ela viu no quadro. Ela demorou. Disse que talvez. Disse que quando viu a imagem sentiu algo antigo, familiar. Disse que falou sem pensar. Ele perguntou se foi mentira. Ela respondeu que não. Disse que foi verdade sem forma. Ele aceitou. Perguntou se ela sentia vergonha daquele dia. Ela disse que sim. Perguntou se sentia vergonha agora. Ela pensou. Disse que menos. Ele perguntou por quê. Ela disse que falar aliviou. Ele assentiu. Disse que a verdade costuma fazer isso. Ela perguntou se aquilo mudava algo. Ele disse que não apagava nada, mas colocava as coisas no lugar. Ela ficou quieta. Ele perguntou se ela ainda se sentia sozinha. Ela disse que sim. Ele perguntou se era o mesmo tipo de solidão. Ela respondeu que não. Disse que agora doía diferente. Ele perguntou se ela estava pronta para ouvir algo. Ela disse que sim. Ele disse que a decisão dela naquele dia teve peso. Disse que teve consequência. Disse que ela carregou isso sem nome por muitos anos. Ela ouviu. Não se defendeu. Não explicou. Ele perguntou se ela aceitava isso. Ela disse que sim. Ele perguntou se ela aceitava também a possibilidade de cuidado. Ela estranhou. Perguntou de quem. Ele respondeu com calma. Disse que de quem esteve ali. Ela sentiu o corpo tremer, não falou. Ele perguntou se ela lembrava do cheiro da criança. Ela disse que sim. Perguntou se lembrava do silêncio dele. Ela disse que sim.
Perguntou se lembrava do olhar. Ela fechou os olhos. Disse que sim. Ele ficou em silêncio. Depois disse que a verdade não cobrava pressa. Disse que ela não precisava justificar mais nada. Ela respirou fundo. O peso não saiu, mas mudou de lugar. Ela perguntou quem ele era. Ele não respondeu. Perguntou apenas se ela conseguia ficar em silêncio com isso. Ela disse que sim. Ele se levantou. Disse que algumas histórias existem para pessoas atentas, que respeitam a profundidade e a pausa entre as palavras. Ela não entendeu completamente, mas sentiu que não precisava. Ele foi até a porta. Antes de sair, disse que o quadro voltaria. Ela não perguntou quando. A porta fechou. Ela ficou sentada. Não havia resposta clara, mas havia verdade. O quadro voltou numa tarde comum, sem aviso, sem cerimônia. Ela ouviu passos no corredor, depois uma batida curta. Abriu a porta. O mesmo homem estava ali, com o quadro embrulhado em papel simples. Não entrou. Entregou com cuidado. Disse apenas que era hora. Ela recebeu com as duas mãos. Sentiu o peso. Não perguntou nada. Ele se virou para ir embora. Ela chamou. Perguntou se ele queria entrar. Ele disse que não. Disse que agora era com ela. Foi embora. Ela fechou a porta devagar. Colocou o quadro sobre a mesa. Ficou parada. O papel ficou intacto por alguns minutos. Ela respirou fundo. Desembrulhou com cuidado. A imagem era a mesma, simples, pequena. A criança tinha o mesmo olhar quieto. Ela não chorou. Sentou. Colocou o quadro no colo. Ficou ali. Não houve frase pronta, nem lembrança clara. Houve presença. Depois de um tempo, levantou. Escolheu a parede, a mesma de antes. Colocou o prego antigo. O quadro voltou ao lugar. Nada mais mudou naquele instante, mas o ar parecia diferente. Ela foi à cozinha, preparou café. O cheiro se espalhou. Sentou-se com a xícara quente. Bebeu devagar. Pensou na mulher da chuva, na criança. Pensou sem culpa aberta. Pensou com cuidado. No dia seguinte, acordou no horário antigo. Não por obrigação, por disposição. Arrumou a cama, abriu a janela, o sol entrou fraco. Fez café novamente. O corpo respondeu melhor. Não sem dor, mas com presença. Foi ao mercadinho, comprou o básico. Na fila cumprimentou a atendente. Recebeu resposta. Nada extraordinário, mas real. Voltou para casa. Passou pela parede. Olhou o quadro. Não falou nada. À tarde bateu na porta da vizinha. Perguntou se precisava de algo. A vizinha estranhou. Disse que não. Conversaram pouco, mas conversaram. Nos dias seguintes, repetiu pequenos gestos. Lavar roupa, estender com cuidado, organizar papéis antigos. Encontrou documentos molhados da enchente. Separou o que não servia. Guardou o que restou. Sentiu firmeza no gesto. Foi à paróquia. Entrou sem pressa. Sentou no meio, não perto da saída. O banco era o mesmo, mas o corpo ocupava diferente. Não olhou para os lados. O padre falou palavras comuns. Ela ouviu só o necessário. Depois da missa, alguém comentou da exposição. Disse que o quadro tinha voltado para a dona. Ela não comentou, apenas assentiu. Saiu. Caminhou até em casa. Sentiu cansaço, mas não exaustão. Na semana seguinte, recebeu ligação do filho. Conversaram mais tempo. Ela não cobrou, mas contou do dia. Ele ouviu. Prometeu visitar. Ela não criou expectativa, mas anotou no calendário. Começou a fazer doces novamente. Poucos. Para vender no prédio. A vizinha comprou. Outra pediu encomenda. O dinheiro ajudou. Mais que isso, o gesto organizou os dias. Acordar, preparar, esperar. O quadro permanecia no lugar. Ela limpava com pano seco. Sem exagero, sem ritual. À noite sentava na cama. O silêncio ainda existia, mas não era vazio. Era espaço. Ela pensava na decisão antiga. Não tentava corrigir. Aceitava a consequência.
mas não se punia mais. Um dia foi à rua onde morava antes. Caminhou devagar. As casas estavam diferentes. Parou em frente ao antigo portão. Ficou pouco tempo. Não buscou sinal. Apenas reconheceu. Voltou para casa. Dormiu melhor naquela noite. Os sonhos vieram leves, sem imagem clara. Acordou com sensação de continuidade, não de retorno. As semanas seguiram, algumas difíceis, outras simples, nenhuma vazia. O filho visitou num sábado, trouxe pão. Sentaram na mesa pequena, conversaram sobre coisas comuns. Ela contou da mulher e da criança, sem drama. Ele ouviu em silêncio, disse que não sabia disso. Ela respondeu que ninguém sabia. Ele não julgou, disse apenas que entendia. Quando ele foi embora, a casa não ficou maior, mas ficou ordenada. Ela voltou a anotar gastos, a planejar a semana, a cuidar do corpo. Consultou o médico, ajustou o remédio. As dores diminuíram um pouco. O quadro continuava ali. Às vezes, ela o encarava, não esperando resposta, mas reconhecendo presença. Certo dia encontrou no armário um cobertor antigo, dobrado. Decidiu doar. Levou até a igreja. Entregou sem explicação. Sentiu alívio. Não por mérito, por coerência. Os dias passaram com ritmo. Ela voltou a existir dentro deles. Não como antes, mas inteira. O passado não foi apagado, mas deixou de comandar. Ela sabia que havia feito escolhas. Algumas duras, algumas falhas. Agora fazia outras, simples, possíveis. O quadro nunca falou, nunca mudou, mas o espaço ao redor dele parecia mais habitável. Ela entendia agora que cuidado não anula erro, mas sustenta o caminho seguinte. E isso era suficiente. A rotina ganhou contorno. Nada rígido, nada pesado. Ela acordava cedo, mas sem pressa. O café era preparado com cuidado. A mesa pequena estava limpa. O quadro permanecia na parede. Não como centro, como companhia. Ela passava por ele sem parar sempre. Às vezes parava, outras apenas seguia. Os doces voltaram a fazer parte da semana. Poucos ingredientes, poucas formas. O cheiro se espalhava pelo apartamento, misturava-se ao silêncio. Alguns vizinhos começaram a pedir, não por necessidade, por hábito novo. Ela anotava encomendas num papel simples, colocava datas, cumpria. O dinheiro ajudava. Mas o que organizava era o tempo. As manhãs tinham função, as tardes tinham limite. À noite sentava perto da janela. O barulho da rua era distante. O corpo ainda doía, mas respondia. Ela voltou a ir ao médico, seguiu orientações, aceitou ajuda, não discutiu diagnóstico, não reclamou. Os filhos ligavam com mais frequência, não todos os dias, mas com presença. Um deles passou a visitá-la uma vez por mês. Sentavam juntos, conversavam pouco. Ela não tentava ensinar nada, apenas contava fatos. A conversa fluía sem peso. O passado não era evitado. Também não era revisitado à força. Ele existia no lugar certo. Certo sábado, acordou com chuva fina. Abriu a janela, sentiu o cheiro da terra molhada. Preparou café, comeu pão simples. Sentou-se à mesa. Ficou ali alguns minutos. Não pensou em nada específico. Depois levantou. Pegou um pano limpo. Limpou o quadro. O gesto foi leve. Não houve lembrança clara, nem emoção forte. Apenas cuidado. Ela passou a ajudar na paróquia. Nada visível. Arrumava cadeiras. Organizava panfletos. Ninguém sabia da história inteira. Ela não contava. Quando alguém falava da exposição antiga, ela escutava. Não corrigia. Sabia o que tinha vivido. Um dia encontrou uma mulher no corredor do prédio, com uma criança pequena. A criança segurava um brinquedo quebrado. A mulher parecia cansada. Elas trocaram poucas palavras. Antes de se despedirem, ela ofereceu ajuda. Não pensou muito. A mulher aceitou um prato de comida, nada mais. A criança sentou à mesa.
Comeu em silêncio. Depois foram embora. Ela fechou a porta. Sentiu o corpo tremer um pouco. Sentou. Respirou. Não se julgou. Sabia que não podia corrigir tudo, mas podia escolher agora. O quadro permaneceu na parede naquela noite. Ela dormiu tranquila. Os dias seguiram. Alguns difíceis, outros simples. Nenhum vazio. A casa era modesta, mas ordenada. A mesa pequena tinha sempre algo, mesmo que pouco. Ela passou a anotar pensamentos curtos num caderno. Não reflexões. Apenas fatos. Chuva, visita, venda. Isso bastava. Certo dia percebeu que não falava mais sozinha. Falava em silêncio, não esperava resposta, mas sentia presença. Talvez isso soe familiar para quem já atravessou longos períodos de espera. O tempo não voltou. Nada foi apagado, mas tudo encontrou lugar. O quadro não explicou nada, nunca explicou. Ele apenas esteve, e isso sustentou. Se você chegou até aqui, pode compartilhar sua própria história nos comentários, deixar um like ou se inscrever no canal, como quem escolhe permanecer onde há espaço para esse tipo de silêncio vivido. Naquela noite, a chuva parou. Ela fechou a janela, apagou a luz, sentou-se na cama, respirou fundo. O dia seguinte viria. E ela estaria ali,